Meu nome é Adriana Gomes, eu estou aqui para conversar com vocês sobre um tema bem polêmico, sobre alienação parental. Na verdade, esse é o primeiro vídeo que eu estou gravando para esse canal, é um canal que eu resolvi desenvolver de informação para falar sobre o direito das famílias, sobre os vários temas, mas a chamada primeira tinha que ser alienação parental, que é um tema caro demais para mim. É uma questão que eu já venho envolvida há alguns anos, muitos anos, e é um tema que ele vem alcançando muitas famílias. Não é um tema que é específico para essa família. Não, a maioria dos casais que se separam, eles não separam conjugalidade de parentalidade. E aí nasce a prática da alienação parental. O que é alienação parental? Alienação parental é toda e qualquer interferência psicológica na cabeça da criancinha, do adolescente, visando dissuadir a criança da sua relação boa com os pais, com um dos genitores, visando afastar essa criança, visando muitas vezes apagar esse genitor oposto da vida da criança. Em alguns casos mais graves, nós percebemos algumas crianças desenhando que o pai foi apagado da sua memória, que ele foi afastado dele por um objetivo que não é muito nobre, nós sabemos, mas acontece muito. Então, quando você está vivendo uma situação de alienação parental, muitas vezes você não consegue identificar quem é que está fazendo essa alienação parental. Porque quem pode praticar alienação parental? O pai da criança, a mãe, um tio, uma tia, um avô, uma avó. Toda pessoa que tem autoridade sobre essa criança, ela pode praticar alienação parental. Lembrando que a criança e o adolescente, eles têm o direito fundamental, um direito fundamental, constitucional, de conviver com a sua família, com o núcleo materno, com o núcleo paterno, não só com o pai. Muitos pais, muitas mães, quando separam, não vai mais conviver com a família da mãe. Não pode, tá? Essa é uma situação que fere um direito fundamental da criança. Lembrando também que existe o Estatuto da Criança e do Adolescente, que visa proteger essa criança, Então, qualquer situação de violência emocional, física, sexual, moral contra essa criança, o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele está lá com as suas regras para serem observadas e, por óbvio, respeitadas. Então, muitas vezes, a pessoa que se vê numa situação de alienação parental, ela fica em dúvida sobre qual ato é alienação parental. É óbvio que quando as partes se separam, o casal se separa, um acaba ficando magoado com o outro. Então, uma conduta pontual, falar mal uma vez, seu pai é isso, sua mãe é aquilo, isso acontece. Mas quando essa prática, ela vai lá para o rol exemplificativo da lei de alienação parental, quero também lembrar vocês, ou informar vocês, que existe uma lei que regra todas essas questões que envolvem alienação parental, que é a Lei 12.318/2010, foi alterada agora em 2022, e ela também é uma lei que protege a criança e o adolescente. Ela não é uma lei que protege a mãe ou o pai, não, ela visa proteger a criança. Porque esse ato de alienação parental, esse formato de conduta, ele pode atrapalhar a criança para o resto da vida. Ele fere moralmente a criança, ele traz malefícios irreparáveis. Uma criança que é afastada de um pai e da mãe, esse período que ela fica longe do pai e da mãe, pode ser crucial, ela pode esquecer esse pai. Imagina que essa criança tem 1 ano. E a mãe ou o pai começam a praticar esses atos de alienação parental e separam essa criança do pai ou da mãe. E essa criança fica por anos sem ver esse pai ou a mãe por inúmeras questões, tá? Eu vou daqui a pouco dar o exemplo para vocês. Imagina essa criança depois de 2 ou 3 anos, quando esse processo, então, ele foi ao judiciário, foi feito lá, adotadas as condutas adequadas ou não adequadas, essa criança já não sabe mais quem é esse pai. Os anos que se perdeu de convívio, que foram perdidos por essas famílias vítimas, porque eu penso que na alienação parental todos são vítimas, não é? É vítima maior a criança, mas a mãe que pratica é vítima, porque lá na frente ela tem um efeito rebote, tá, dessa criança que vai perceber que foi alienada.
O pai também é vítima, né? O pai ou a mãe que sofrem porque vão ficar longe, enfim, a família toda perde, a criança principalmente. Então, a lei de alienação parental, ela prevê ela tem um rol exemplificativo, tá? Nesse rol, nós temos, por exemplo, a conduta de não avisar quando vai mudar. Imagina que o casal se separou, a criança ficou com a mãe, porque é bebezinha, né? Às vezes está sendo amamentada, alguma coisa assim, e a mãe muda de cidade e não avisa o pai. Então ele não sabe o paradeiro, ele não sabe o que fazer, ele vai procurar o judiciário, demora meses para conseguir identificar, localizar essa mãe, né? E isso é um caso sério, um caso clássico de prática de alienação parental. Mas tem os casos corriqueiros, como, por exemplo, não informar que está acontecendo alguma atividade escolar, uma festa escolar, na escola, algumas condutas que a criança tem adotado em relação aos colegas, porque a criança, no meio do conflito, ela bota para fora o que ela está sentindo, não é? Muitas vezes ela tem algumas condutas que, levada ao psicólogo, né? Quando a separação acontece, eu sempre falo para os meus clientes que eles devem levar a criança para fazer terapia, porque a falta de um dos genitores, a falta normal, não a falta por alienação parental, já traz muitos reflexos para a criança. Não é? Então, essa criança na escola, ela passa a ficar agressiva, ela tem incontinência urinária, às vezes ela tem problema de pele, ela começa a se coçar toda. Então, são coisas que você deve observar, não é? E ela também vem relatando, ela não quer mais ir com o pai, ela não quer mais ir com a mãe. Então, alguma coisa pode estar por trás disso. Sem contar num exemplo que é o pior de todos, que é quando um dos genitores atribui ao outro uma conduta criminosa. Por exemplo, acusa de abuso sexual. Nossa, mas isso acontece? Sim, isso acontece. Isso é muito sério, abuso sexual, abuso físico, né, violência física. Então, todas essas condutas, elas são muitas vezes atribuídas de forma mentirosa contra o outro. E isso sim é um exemplo clássico de alienação parental que o judiciário precisa conhecer. Não é? Porque você não vai ter forças para fazer com que o outro respeite o seu direito de convivência. Então, você precisa focar na criança, ver o que está acontecendo, para poder levar esse assunto ao judiciário. E a lei de alienação parental, ela prevê, por exemplo, com a alteração de 2022, que esse magistrado, esse juiz, né? Porque a criança, ela tem uma rede de proteção. Você pode levar o psicólogo, você pode levar, dependendo da conduta do outro, você pode levar o conselho tutelar, não é? Essa criança pode ser ouvida em caso de abusos físicos, abusos sexuais. E o judiciário precisa conhecer o que é mentira e o que é verdade. Mas esse magistrado, esse juiz, junto com o Ministério Público, né, o promotor público, eles podem indicar, adotar uma conduta, por exemplo, de advertência, não é? Essa é uma conduta que eu entendo como a mais necessária, advertir os pais de que devem respeitar essa criança, esse adolescente, porque eles são sujeitos de direito. A criança não é um objeto que você pega e leva para uma cidade. A criança não é um bonequinho que você desliga e diz, não, hoje você não vai. Você deve fazer isso, você formata a fala dela. A criança precisa falar o que ela sente. Ela precisa conviver com o papai, com a mamãe, entender que houve a ruptura do casamento, houve a ruptura do relacionamento, da vida conjugal daquele casal, mas a vida dela continua, não é? A casa dela é a extensão da casa da mamãe, a extensão da casa do papai. Então, essas são questões que muitas vezes quando você está ferido, né, você que talvez esteja sendo vítima de alienação parental, você que está praticando alienação parental, você precisa se entender, né? Se olhar e ver a criança como sujeito de direitos. Então, essas são questões que não estão escritas na lei, né? Elas fazem parte de um estudo que eu venho fazendo há muitos anos sobre o tema. Mas são questões que eu, como advogada familiarista, preciso te advertir, né? Você precisa tomar muito cuidado, né, com esse tema da alienação, porque às vezes você está sofrendo, às vezes você está praticando, ou às vezes você está se autoalienando, que vai ser, esse é um tema para um novo diálogo, né? Então eu quero deixar aqui para vocês, né, essa sugestão, né, de buscar um profissional, né, antes de mais nada, um profissional capacitado para lidar com esse tema, que é uma violência que deve ser combatida, que deve ser advertida, que deve ser muito bem pensada, porque o bem mais precioso nisso tudo é o seu filho, é a criança, é o adolescente. Então, quando você entende o fenômeno da alienação parental, você sabe que não deve praticar, você sabe o que deve fazer para evitar, não é?
principalmente buscar um bom profissional, buscar o judiciário para tratar o tema, buscar um psicólogo para ajudar a sua criança, não é? Então você bota um pezinho para trás e começa a agir diferente. Então, espero ter contribuído, né, com esses elementos iniciais, né, com essa fala muito rápida. O tema é muito amplo, mas a alienação parental é isso. Ao longo dos próximos dias, já que é um projeto meu, né, esse canal de comunicação, nós vamos falar outras vezes, pelo menos uma, 2 vezes por semana, não sei, semanalmente, esse canal vai trazer informações, não somente de alienação parental, né, mas também de outros temas relacionados ao direito das famílias. Né? Nós não falamos mais do direito de família, é o direito das famílias. São vários formatos de família, são vários formatos de violência, são vários formatos de solução, né, para litígios, para os divórcios, para, enfim, para outras questões de partilha. Nós vamos conversar nesse canal. Então, eu agradeço a todos aí pela audiência e estamos por aqui, né, para falar um pouquinho mais sobre vários temas. Venha, nos siga e, enfim, é isso.